Vanderlei trouxe, deixando frisado em nossos corações que o Espírito de Deus é tudo em nossas vidas. Ele realmente é o nosso respirar. Ele é o nosso melhor alimento. Ele é aquele que vai fazer da minha e da sua vida um grande homem e uma grande mulher de Deus, porque Ele é a marca de Deus sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Eu agradeço ao Jorge porque ele trouxe todo o contexto histórico acerca desta palavra. Louvado seja o Senhor. Jeremias capítulo 29. Louvado seja Deus. Versículo 11: pensei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. Louvado seja o Senhor. É uma palavra poderosa aos nossos corações. É uma palavra que vai falar muito aos nossos corações. Jeremias depois destas palavras, eu quero acrescentar apenas mais duas para finalizarmos esta pregação. Jeremias, no seu capítulo 29, no seu versículo 10, ele vai dizer assim: livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 29, no seu versículo 10, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor de Israel, e farei-vos trazer dos vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos a este lugar de onde vos transportei. Louvado seja. Aleluia! Isso é uma palavra poderosa, porque talvez Israel sempre foi o termômetro do mundo. O povo de Israel hoje é uma população de aproximadamente 15 milhões de pessoas. Não representa nem 0,25% da população mundial. Não representa nem isso, de tão insignificante que é em número. Mas ele é o termômetro do mundo hoje, porque há muitas profecias relacionadas a esse povo. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender talvez esse conceito, o que é que Deus tem para a nossa vida, porque esse povo foi escolhido por Deus para que Deus pudesse se manifestar ao mundo através da vida deles. E esse povo foi um povo desobediente. E no decorrer da história, eles obedeciam a Deus, Deus protegia-os e eles prosperavam muito. Mas de repente, quando prosperavam, eles se afastavam de Deus, se afastavam das mãos poderosas de Deus. Então sobrevinha sobre esse povo algo que não era bom, e eles caíam. Mas sempre que caíam, louvavam e buscavam ao Senhor novamente. E nesse contexto aqui não é diferente, porque esse povo estava afastado de Deus durante muito tempo. Então Deus levantou Jeremias para quê? Para trazê-los de volta, para que eles pudessem voltar a adorar a Deus, para que pudessem trazer eles de volta para buscar o Senhor, para servirem ao Senhor com alegria, para que pudessem não esquecer de todos os feitos que Deus havia feito a eles. Louvado seja Deus. Então Deus levanta Jeremias, porque não havia outra pessoa qualificada para que pudesse ser usado como profeta para fazer com que aquele povo pudesse ouvir. Louvado seja Deus. Então Jeremias começa a chamar o povo, começa a dizer para o povo o que Deus queria que eles fizessem. Mas como já bem disse, louvado seja Deus, o nosso amado Jorge, o povo recusava, o povo maltratava, o povo não queria saber as profecias de Deus através da vida de Jeremias. Mas é muito interessante que essas profecias servem para mim, servem para você hoje, como um termômetro também, para que nós possamos entender que esta palavra, ela é verdadeira, porque Jeremias profetizava antes que pudesse acontecer, e nós vamos ver na história acontecendo tudo aquilo que ele dizia que ia acontecer.
Louvado seja Deus. E com esse povo não foi diferente. Ele vai começar a sua carta dizendo: olha, eu escrevi uma carta para que pudesse levar para o rei da Babilônia. Porque aqui, nesse versículo 29, já tinha sido levado o rei, já tinha sido levado a rainha mãe, já tinha sido levado todos os poderosos da Babilônia, já tinha sido levado todos os guerreiros que trabalhavam com ferro, já tinha sido levado todos os marceneiros, que naquele tempo tinham um grande valor. Quem trabalhava com ferro era um especialista, tinha um grande valor. E quem trabalhava também com madeira tinha também um grande valor. Ainda que hoje está voltando o valor daqueles que trabalham com madeira, né? Louvado seja o Senhor. Porque hoje está difícil achar alguém que quer pegar no pesado. Mas no meu tempo, meu pai era marceneiro, meu pai era pedreiro, e o valor era pouco. Mas hoje está sendo valorizado cada vez mais. E eu digo para vocês, eu mandei até um vídeo para o Daniel esses dias, dizendo: olha, o que você vai querer ser quando crescer? A criança fala: eu quero ser pedreiro. Eu falei: meu Deus, faz uma festa. Porque eu creio que isso era uma grande profissão futura. E naquele tempo era uma profissão que era super valorizada. Aqueles que trabalhavam com ferro, aqueles que trabalhavam com madeira. E trabalhavam com madeira porque grandes coisas naquele tempo não era feito como é hoje, mas era feito com madeiras. Era feito com madeiras. E com ferro também. Com ferro se fazia as espadas, porque as armas que se usavam naquele tempo eram espada. As armas que se usavam naquele tempo eram armas forjadas com ferro. Louvado seja Deus. Então todo aquele povo já tinha sido levado. Então Jeremias escreve essa carta: olha, escrevo essa carta para que vocês que foram levados como cativos não se preocupem, mas vocês precisam adorar a Deus. Aleluia. Não quiseram adorar quando eu estava falando para vocês: adorem a Deus, que Deus vai mudar a vida de vocês, sem precisar que vocês pudessem ser levados cativos para algum lugar, sem precisar que pudesse a sua terra ser destruída, sem que precisasse vocês sofrerem algum dano. Não quiseram me ouvir, porque ele profetizou durante muitos anos, mas não ouviram. Mas mesmo assim, o amor de Deus continuou sendo o mesmo. E continuou dando oportunidades para aquele povo. Olha, vocês foram tirados das suas casas, vocês foram levados como escravos, mas eu escrevo uma carta que vocês não vão ficar mais de 70 anos aí não. Completando 70 anos, eu vou permitir que vocês possam voltar para as suas casas. E eu quero que vocês, mesmo lá no cativeiro, vocês se casem, vocês continuam a aumentar o seu povo, não diminuam, mas aumentem o povo. Louvado seja Deus. E assim segue aquele povo. E ele vai dizer mais: olha, não dê ouvidos a profetas que vão se levantar no meio de vocês, porque vão profetizar mentiras, vão profetizar aquilo que vocês querem. Não dê ouvido a Deus seus sonhos que vocês possam sonhar, se forem contrário ao que eu estou dizendo aqui. Deus vai me levar de volta na semana que vem. Não vai. Então preparem-se, porque 70 anos vocês vão ficar lá. Então não se deixe enganar por profetas, não se deixe enganar pelos seus sonhos, mas creiam no que eu estou falando para vocês. E aqui eu quero que o povo entendeu. Por quê? Porque Jeremias havia profetizado tudo o que tinha acontecido com eles antes que acontecesse. Então eles descobriram que Jeremias verdadeiramente era um profeta de Deus. Talvez Jeremias representa hoje o que é a Bíblia Sagrada para nós. Porque se alguém profetizar ao contrário do que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, eu não posso acreditar naquela profecia, mas eu tenho que acreditar nesta palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira. Louvado seja o Senhor. Agora, se o profeta, por um acaso, profetizar o que está dentro da palavra de Deus, totalmente eu posso tomar posse. Porque certamente é um conjunto que Deus está usando para fazer com que você entenda qual é o teu propósito na sua vida. Louvado seja Deus. E assim deu seguimento, louvado seja Deus, na vida desse povo, até que se chega nesse capítulo 11, a Senhor vai dizer: olha o amor de Deus pelo povo. Chamou Jeremias, levantou Jeremias, profetizou durante anos, e mesmo depois que aquele povo foi levado, porque Deus permitiu que Nabucodonosor levasse os cativos. Então ele vai dizer: olha, porque bem sei eu os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então ele vai dizer como é que isso vai acontecer. E isso serve também para a nossa vida hoje. Isso é exclusivo para a nossa vida hoje.
versículo 12 vai dizer assim: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Agora esse versículo 13 ele é fantástico, e vai dizer: e buscar-me-eis, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E vai dizer em algumas outras traduções do princípio pessoal do versículo: vocês irão me buscar e eu vou deixar ser encontrado por vocês. Nós precisamos entender esse contexto. O primeiro passo tem que ser nosso. Deus sempre está nos chamando para uma comunhão mais íntima com Ele todos os dias da nossa vida. Aleluia! Isso, a oração tem que fazer parte da nossa vida a cada dia. É a comunhão com Deus também. Como já disse, louvado seja Deus. Nosso futuro pastor Vanderlei, louvado seja o Senhor. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, João capítulo 15, versículo 7, pode pedir o que vocês quiserem. Aleluia! Feito, louvado seja Deus. Aleluia! E vai dizer o versículo seguinte: porque é bom que vocês deem frutos, porque é no fruto que vocês vão dar que o meu Pai será reconhecido, louvado seja Deus. Nós precisamos dar frutos, amados. Nós precisamos mostrar para esse mundo que talvez o termômetro hoje são os cristãos. Aleluia! Nós somos o termômetro do mundo. Deixe com que as pessoas possam ver Deus na nossa vida. Aleluia! Deixe com que as pessoas possam ver Deus nas nossas ações, louvado seja Deus. Mas Israel continua sendo, louvado seja o Senhor, também um grande termômetro de Deus. Israel deixou de existir como país 70 anos antes de Cristo. 70 anos antes de Cristo ele deixou de existir como país e foi governado por diversas outras nações. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, foi proclamado que Israel pudesse novamente ser um país. E houve, diante do mundo pelo qual eles haviam espalhado, uma grande volta desse povo, aquele território, onde hoje está localizado um país chamado Israel. Agora, olha, uma coisa interessante, que talvez sirva também para que nós possamos entender o poder de Deus, o amor de Deus para a nossa vida. Um país que começou agora, em 1948, pouco tempo, era o tempo da minha avó. Eu não vou dizer que eu sou de lá, porque eu sou um pouco mais adiante, louvado seja Deus. Mas se tornou uma grande potência mundial. Aleluia! É uma população muito pequena, um estado muito pequeno, um país muito pequeno. Diante do mundo, onde praticamente não tem nada. É um deserto, onde ninguém queria habitar antes de 1948, quando eles começaram a voltar para lá. E eles voltaram, e muitos judeus em toda parte do mundo começaram a voltar. E em 1952, anos depois, surgiu uma lei, a qual todos eles que estavam espalhados pelo mundo teriam direito de voltar e serem cidadãos israelenses, louvado seja Deus. E até o mundo até houve um certo alvoroço no mundo, imaginando: será que essa profecia que está dizendo sobre a vida do Messias, será que o fim do mundo está acabando? Houve sim um grande alvoroço no mundo, porque, como eu disse, Israel é um termômetro, há muita coisa no mundo. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, entender qual é o propósito de Jesus na nossa vida, porque aqui foi Deus manifestando o seu amor para com aquele povo. Mas o amor que foi manifesto para mim e para você supera muito aquele. Foi aquele que Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele veio e morreu na cruz por nós. Aleluia! Mas lá em Mateus, no seu capítulo 11, no versículo 28, ele vai dizer assim: ó, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso. Eu sou humilde de coração, e vocês irão encontrar descanso para a alma de vocês. Sabe por quê? Vai dizer o versículo 30: porque o meu fardo é leve, porque o meu jugo é suave. Maravilhoso servir a Jesus. Aleluia! Nós só precisamos permitir que Ele possa conduzir a nossa vida a cada dia, a cada momento. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele tem coisas boas para mim, Ele tem coisas boas para você. Ele já nos concedeu o reino dos céus. Ele já nos fez da família dele. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Será que nós entendemos o tamanho desse privilégio de servir ao Senhor, de deixar ser achado por Deus? Mas nós precisamos entender. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis
quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, tem que ser de todo o coração, não pode ser de qualquer maneira. Nós precisamos entender isso. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é grande demais. Ele é poderoso demais. Ele é extraordinário demais. E Ele achou graça na sua vida. Ele achou graça na minha vida. E Ele nos deu a oportunidade de criar relacionamento com Ele. Mas nós precisamos entender isso. E não deixar realmente com que as coisas do mundo possam nos tirar a atenção e possam nos afastar da presença do Todo-Poderoso. Porque foi assim que esse povo perdeu a sua bênção. Foi assim que esse povo deixou de ser abençoado por Deus. E Deus permitiu com que Nabucodonosor pudesse vir e pudesse levá-los como escravos. E Jeremias ainda foi, Deus ainda foi muito gracioso com a vida desse povo. Porque ele vai dizer assim: olha, quando chegar esse rei, antes que pudesse ter acontecido, se entreguem aí. Já era, vocês já perderam. Vocês vão ser levados como escravos. Não tem mais o que fazer. Se vocês não querem morrer pela espada, se vocês quiserem sobreviver, se rendam. E deixem com que Deus possa prosperar vocês lá no cativeiro. E Deus assim fez. Como já bem disse nosso irmão Jorge, em nome de Jesus. Porque lá levantou sim, levantou Daniel, levantou Jeremias, levantou Ananias, levantou Esdras, levantou muitos outros profetas da parte de Deus, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Mas não precisa ser desse jeito. É claro que não precisa. Deus tem nos chamado para criar um laço de intimidade. Deus tem nos chamado para viver, louvado seja Deus, como está escrito lá em Romanos capítulo 8, no versículo 1. Louvado seja Deus. Vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há. Aleluia. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Daqueles que não andam mais segundo as suas vontades alheias, mas que andam segundo as vontades do Espírito de Deus. E ela é produzida na nossa vida de acordo nós vamos nos entregando ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos nos entregando ao Senhor, e o Senhor vai trazendo essa graça poderosa para a nossa vida, para que Ele venha a ser o nosso alimento, para que Ele venha a ser o nosso respirar. Aleluia. O Espírito de Deus tem um poder extraordinário de provocar na minha e na sua vida uma mudança radical. O Espírito de Deus tem o poder de transformar na minha e na sua vida, trazendo uma sabedoria extraordinária. O Espírito de Deus tem o poder na minha e na sua vida de fazer com que nós possamos enxergar muito além de onde os nossos olhos naturais podem ver. Louvado seja Deus. Deixa tão somente que isso aconteça e seja conduzida pelo Espírito do Senhor, para que Ele possa a cada dia ir revelando a minha e a sua vida coisas extraordinárias. Porque mais adiante, lá no Jeremias capítulo 33, no seu versículo 3, louvado seja Deus, Ele vai dizer assim: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes, eu vou te anunciar coisas firmes que você ainda não sabe. Isso também serve para a nossa vida. Então somente busquemos o Senhor em espírito e em verdade. Então somente adoremos o Senhor todos os dias da nossa vida, seja em qualquer circunstância, louvado seja Deus, para que o Senhor possa ser o centro da nossa vida e para que a transformação seja contínua na nossa vida. Porque eu não sei qual grau você alcançou nessa escala de intimidade com Deus, mas eu sei que uma coisa não tem fim. Deus não tem fim para se revelar a mim e a você, louvado seja Deus. Eu quero conhecer o céu pelo lado de Deus. Aleluia. Eu quero ver o que Ele viu, louvado seja Deus. Aleluia. Eu quero sentir o que Ele sentiu. Senhor, me ajuda aí em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Busquemos o Senhor. Nós somos um povo escolhido por Deus. Aleluia. Um grande propósito. Eu quero ler, para finalizar, em nome de Jesus, louvado seja Deus, lá em Mateus, seu capítulo 11, no versículo 27. Mateus capítulo 11, versículo 27. Antes que Ele vai dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 11, no seu versículo 27. Louvado seja Deus. Porque nós precisamos entender esse propósito. Nós precisamos entender quem é que está no controle. Louvado seja o Senhor. Nós queremos muitas vezes seguir segundo as nossas vontades, mas nós precisamos deixar com que Jesus, pão da vida, possa trazer para a nossa vida aquilo que é dele. Diz assim, Mateus, no seu capítulo 11,
Eu prometo que já vou encerrar. A pastora está dizendo que eu vou servir a ceia também. Louvado seja Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas da próxima vez, o pastor Vanderlei, o pastor Jorge, o pastor José vai fazer isso em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus que está falando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Louvado seja Deus. Há um mistério muito interessante nessa palavra. Há uma coisa muito interessante nessa palavra. Jesus vai estar dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E todos aqueles a qual o Filho quiser revelar. Então o que eu entendo diante dessa palavra? Que Jesus pode me mostrar coisas extraordinárias da parte de Deus pelo seu Espírito. Aleluia! Talvez Paulo estava escrevendo acerca dessa questão aqui. Glória a Deus! Segundo a primeira coisa, se não me falha a memória, no seu capítulo 2, no seu versículo 9, quando ele vai dizer: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus predispôs, separou para quem? Para aqueles que o amam. Aleluia! Glória a Deus! O versículo 10 que é para agora, é para hoje, é para já, porque ele vai dizer no versículo 10: mas todavia ele tem revelado tudo isso. Jesus pode fazer com que nós possamos conhecer coisas íntimas do Deus Todo-Poderoso a qual nós servimos. Aleluia! Nós só precisamos buscar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Louvado seja Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistam ao diabo, e ele vai fugir de vocês. Nós não devemos fazer a vontade do inimigo. Nós temos que nos sujeitar a Deus. O que é que significa? Façam a vontade de Deus. Não façam a vontade do inimigo na nossa alma. Resistam a Ele, e Ele vai fugir de vocês. Versículo 5, 2 antes, vai dizer que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes. Ele me ama, Ele te ama, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Talvez eu mesmo ou você mesmo não quer o seu melhor, ou não conhece, não sabe. Muitas vezes o que está fazendo com uma criança, nós andamos por caminhos tortuosos. Mas o Senhor tem nos chamado para andar perto dele, para nos ensinar a cada dia a fazer a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Façam isso, certamente nós estaremos vivendo na plenitude, na glória e na graça de Deus. Aleluia! Se vocês não quiserem ouvir essa minha pregação, ouça a pregação do pastor Jorge, do pastor Vanderlei, louvado seja Deus. Porque foi a mesma. Louvado seja Deus. Guarde no teu coração essa mensagem. Bora ser feliz, bora. Bora ser o Senhor com alegria cada dia. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Esse povo tem um chamado glorioso. Aleluia! Maravilhoso, extraordinário. Um povo escolhido por Deus, sim, para levar a palavra do Senhor às alturas. Para levar a palavra do Senhor, ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, se não me engano: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E não se acende, vai dizer o versículo 15, não se acende uma candeia e coloca lá embaixo da cama, mas ela tem que ser colocada num lugar alto, no velador, para que dê a luz a todos aqueles que estão em sua volta. Se você, é sobre você que Deus está falando. Sobre a cidade Ele está falando sobre o conjunto. Agora sobre a luz Ele está falando exclusivamente sobre cada um de nós. Nós precisamos entender isso e deixar com que Deus possa nos levar a esses lugares altos a cada dia. Em algumas situações, não se assuste, mas vai doer um pouquinho. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 11, no mesmo Mateus capítulo 5: quando vos humilharem, quando os maltratarem e quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês, vocês vão fazer o quê? Vão se esconder? Vão se virar? Não! Ele vai dizer assim: não se importem, mas se alegrem grandemente, porque será a recompensa de vocês no céu. Estão te maltratando, estão te caluniando, mas Deus está te dando recompensa. Deus está te dando, aumentando o teu galardão, aumentando a tua força, a tua fé. Aleluia! Então, busque no Senhor, esquece o resto. Deixa eu jogar as pedras e construa o seu palácio, como disse o pastor Otto. Sabe o pastor Otto uma vez, em nome de Jesus?
Amém? Eu quero pedir uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra, em nome de Jesus. E Deus nos dá a primeira vez da nossa irmã que estará servindo a ceia do Senhor.